falar um pouco hoje sobre como que a gente vive internamente o processo de transformação, entendendo, subentendendo-se que a realidade ela está sempre em transformação e a gente está captando isso. No momento em que a gente capta uma transformação da realidade, é porque a gente já se transformou. Então, se eu tenho uma noção de que alguma coisa está se repetindo, então isso quer dizer que tem alguma coisa sobre mim mesmo que eu não estou percebendo que continua repetindo. Então, na verdade, por isso que o processo de transformação é sempre interno, porque ao perceber uma coisa em mim, eu vou estar percebendo que a realidade se transformou. Então, quando eu me conecto a uma possibilidade que é nova, isso quer dizer, se eu faço uma auditoria interna e eu vejo nesse momento, né, quem eu sou, quem eu acho que eu sou, eu tenho essa identidade, então a gente tem um sistema aí que tá funcionando, vamos dizer que a gente tem um sistema que está instalado. Então, quando eu me conecto com uma possibilidade nova, é alguma coisa que esse sistema ainda não possui, né? Então, é como quando a gente vai fazer uma atualização de um software e então o que a gente faz, né, é que a gente tem que desinstalar o sistema antigo para instalar um sistema novo. Então, quando eu me conecto a uma possibilidade nova, o meu sistema atual, ele se vê desalojado por aquilo. Então, é como se ele fosse esse sistema, que não sou eu, ele vai morrer. E por isso que existe essa resistência e essa defesa, porque porque esse sistema vai ser desalojado. Então, é como se o sistema tivesse brigando, lutando contra esse invasor, que é essa possibilidade. E isso também tem outra função, porque realmente assim, se tem um sistema que ele está funcionando, entre aspas, porque ele sempre tem os seus problemas, existe uma noção de estabilidade. Então, uma das coisas que a gente busca num processo tipo nesse equilíbrio é ter uma estabilidade. Mas depois a gente também busca uma evolução. Então, aí tá esse contraste de que eu quero manter a estabilidade, mas eu também preciso me renovar. Então, quando eu me conecto a uma possibilidade nova, é essa nova possibilidade vai sofrer uma resistência por parte do sistema que eu tenho. Então, como que eu vou viver isso? Vamos dizer que esse momento em que eu percebi essa possibilidade nova é como se fosse uma janela de uma decisão. Então, é como se por um átimo sei lá, de segundo, eu consigo ver que essa possibilidade faz sentido e eu consigo olhar para aquele sistema que está ali e ver por que faz sentido. Mas no momento seguinte, eu tomo essa decisão e como esse sistema ele vai estar em resistência, quimicamente eu vou sentir uma instabilidade muito grande. Eu vou sentir uma instabilidade por quê? Porque é a forma como esse sistema que está em resistência vai se expressar. Se eu sigo esse curso que é de passar por essa instabilidade, então aqui a gente pode dizer que primeiro eu tive aquela janela de ver a possibilidade e agora isso aqui é uma porta obrigatória que eu tenho que passar por essa instabilidade porque essa química ela vai estar como que instalando isso fisicamente no nosso corpo. Então é um trabalho que eu não sei fazer, nem eu, nem você, nem ninguém, porque a gente não tem esse nível de percepção fina
que essa química vai ter, eu estou falando de um jeito possível que eu consigo falar aqui, mas que essa química tem de conversar com essa física e reestruturar essa atualização. Porque quando eu percebi, é uma atualização mental. Então eu só vi uma possibilidade. Agora, que isso seja realmente instalado, vai para outros níveis, outras escalas que a gente não pode. Eu não posso interferir nisso. Então, se esse processo dessa instabilidade é cursada e eu não interfiro, né, vai realmente haver essa instalação em um nível físico. Isso significa que é como se todo o sistema tivesse sido trocado. E por isso que esse sentimento terrível que você pode ter e parece que como se você estivesse morrendo ou tivesse você, né, até o sentimento assim de risco como se eu fosse deixar de existir ou de sobreviver, mas é uma dimensão que está mandando esse sinal e por os motivos que eu disse antes, por essa resistência. Então, o que vai acontecer? Eu não posso escutar essa química, porque o sistema, uma das formas de sabotagem é através da química, o sistema vai me autodesvalorizar. Se eu aceito isso, se eu aceito que essa química está falando sobre mim, e eu leio nisso essa autodesvalorização, eu começo a questionar aquela decisão. Então, por isso que a gente fica tanto, às vezes, nesses processos, a gente vê uma possibilidade, mas depois a gente não consegue realizar. Porque quando chega nesse nível de instabilidade, de perturbação, a gente não consegue atravessar, porque o sistema lança essa questão de uma desvalorização e eu meio que volto, né, pro onde eu já estava, né? E outra coisa que também acontece é que como inconscientemente, isso que eu tô falando, tipo, mentalmente pode ser uma novidade total, mas inconscientemente a gente sabe disso que eu tô dizendo. Então a gente busca meio que manipular a nossa química, né? Através, sei lá, de drogas ou de comportamentos que coloquem a gente numa sensação agradável quimicamente. Meio que a gente mascara esse processo e meio que a gente falseia um processo de que a gente está se transformando. Quando, na verdade, a nossa capacidade de transformação real, ela tem a ver com o quão tolerantes nós somos a esse processo de instabilidade que é necessário, obrigatório, para que essa atualização realmente chegue a ser uma atualização biológica, física. Então, esse foi mais um vídeo aí. Espero vocês no próximo. Abraço.